Essa questão diz o seguinte: uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons, em função do deslocamento D em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total em joules realizado por F equivale a... Essa é uma questão tranquilíssima sobre trabalho e você resolve ela da seguinte maneira. Lembra que o trabalho ele é dado pela força aplicada vezes a distância percorrida por conta da aplicação dessa força. Eventualmente, também aparece aqui um cosseno de θ quando você tem uma força que é aplicada em uma outra direção. Por exemplo, imagina que tem uma linha reta, aí aqui tem um bloquinho, aí você aplica uma força assim, olha, meio torta, e aí, por conta da aplicação dessa força, o bloquinho se mexe para lá, para a direita. Essa força não está paralela à direção do movimento. Essa força faz um certo ângulo, θ, com a direção do movimento. Nessa situação, quando a força não é aplicada na mesma direção do movimento, é que aparece esse ângulo θ. Mas aqui nesse problema, o enunciado fala para a gente que aplica uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. Então, não tem ângulo θ aqui nessa situação. Enfim, para que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, trabalho é força vezes distância. Então, quando você tem um gráfico de força por distância, a área embaixo desse gráfico vai ser igual ao trabalho realizado. Então, tudo que você tem que fazer nessa questão é calcular a área desse triângulo aí. E existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir esse cara daqui em 2. E aí, eu tenho um triângulo aqui, olha, com uma base 8. E um outro triângulo aqui com uma base 18. E aí, se a gente soubesse essa altura daqui, meio que já acaba a questão. É só fazer base vezes altura sobre 2 para os dois triângulos retângulos. Só que a gente não sabe. Como é que você sai dessa? Olha, tem um macete, só que esse macete eu esqueci. Como é que você faz, então, quando você esquece do macete? Olha, aqui você tem um ângulo θ e aqui você tem um ângulo α. E aí, você pode pensar no seguinte. A tangente do ângulo θ, que é o ângulo da esquerda, é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Ao mesmo tempo, a tangente do α, que é o ângulo da direita, é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Aí, repara no seguinte, o ângulo θ e o ângulo α tem que somar 90, porque esse ângulo aqui é de 90 graus, e isso aqui é um triângulo. Logo, θ mais α tem que ser igual a 90. Então, θ e α são ângulos complementares, ou seja, θ mais α é igual a 90 graus. E por que isso é importante? Porque isso daqui implica no seguinte, o seno de θ é igual ao cosseno de α e, ao mesmo tempo, o cosseno de θ é igual ao seno de α. E aí, olha só, se você pega a tangente de θ, ela é igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E aí, o seno de θ é igual ao cosseno de α. E o cosseno de θ é o seno de α. Olha que coisa. Isso daqui, olha, é 1 dividido pela tangente. Ou seja, a tangente de θ, então, é igual a 1 dividido pela tangente de α. Então, existe essa relação métrica no triângulo retângulo. Deixa eu organizar isso daqui agora e usar os nossos resultados. Pronto. Agora vamos usar essa equação que a gente acabou de descobrir. H dividido por 8 tem que ser igual a 1 dividido por H dividido por 18. Fração de fração multiplica a de cima pelo inverso da de baixo. Então, 1 vezes 18 dividido por H. E aí, temos então que H sobre 8 é igual a 18 sobre H. Manda esse H para lá multiplicando e esse 8 para lá multiplicando. Aí tem H ao quadrado é igual a 8 vezes 18. Então, o H, que é a altura desse triângulo retângulo, é igual a raiz quadrada de 8 vezes 18. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 144, que a gente sabe de cabeça é 12. Logo, o H é igual a 12. 12 o quê? 12 metros. E aí,
H, então, é igual a 12 metros. Agora eu vou limpar isso daqui e finalizar a questão calculando a área daquele triângulo do gráfico. Pronto. O triângulo da esquerda vai ser o número 1, o da direita o número 2. A área do triângulo número 1 é igual à base dele vezes a altura, que é igual para os dois, dividido por 2. Então, 8 vezes 12 sobre 2. Isso daqui é nada mais do que 8 vezes 6, que é 48. A área número 2 é a base 2 vezes a altura dividido por 2. Isso é 18 vezes 12 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa do que 9 vezes 12. 12 vezes 10 não é 120? Então, tira 12. 120 menos 12 fica 108. Então, 108. Logo, a área do triângulo grandão é igual à soma das áreas dos pequenininhos. Isso é 108 mais 48, que dá 156. Ou seja, o trabalho realizado em joules é 156 joules. Como que eu sei que isso daí saiu em joules? Eu sei pelo seguinte, a força está em newtons e a distância em metros. Logo, estamos usando o Sistema Internacional para calcular o trabalho e, por conta disso, ele vai sair para nós em joules. Então, a resposta está aqui, letra D. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar um comentário pedindo uma questão que você quer me ver resolvendo ou um conteúdo que você quer me ver explicando. Obrigado e bons estudos!